Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sou professora de História e hoje a gente vai falar sobre as diferenças do federalismo no Brasil e nos Estados Unidos e brevemente sobre as suas origens. É muito comum que a gente fique se perguntando por que apesar do Brasil ele ter várias características semelhantes em vários âmbitos político, cultural, ambiental, com muitos dos seus vizinhos, por que ele acaba tendo algumas características diferentes muito marcantes em relação aos países próximos? As duas perguntas que mais me fazem como professora é por que os Estados Unidos eles têm leis que são individuais de cada estado, né? Cada estado pode criar a sua própria lei, contanto que essa lei não desrespeite a Constituição. E o Brasil não tem isso, o Brasil tem uma Constituição e todos os estados seguem a mesma lei. E por que, apesar de ter sido colonizado de uma forma bastante similar, por que o Brasil ele não se separou assim como os países que faziam parte da América Espanhola, né? Teve uma colonização ali mais ou menos na mesma época, com as mesmas características, e hoje eu vou gravar esses dois vídeos para vocês. Então vamos primeiro falar sobre o federalismo. Como eu estava falando para vocês, nos Estados Unidos existem leis federais, leis de cada estado. E aí você tem uma Constituição que tem muito menos artigos do que a Constituição brasileira, que estabelece algumas normas gerais. Os Estados Unidos, eles funcionam dessa forma, diferente do Brasil, justamente porque a colonização deles foi muito diferente do Brasil. E esse tipo de legislação, esse tipo de sistema jurídico, ele é uma herança do tipo de colonização que eles tiveram. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, eles foram uma colônia de povoamento. E isso acaba acontecendo por muitos motivos, mas os Estados Unidos, ele foi o território aqui da América que meio que acabou sobrando. O Brasil ele foi conquistado, o resto da América do Sul ele foi conquistado, a América Central, e os Estados Unidos era um território que ainda era interessante, mas ele não tinha muitas riquezas à primeira vista. Então, por causa disso, os ingleses eles colonizaram os Estados Unidos e o objetivo principal deles com a colonização não era levar riqueza para a Inglaterra, mas era povoar aquela região. Quando os ingleses chegaram aqui, eles estabeleceram as 13 colônias. O que é uma colônia, pessoal? É como se fosse um território que, a partir daquele momento, ele é controlado, ele é dominado pela metrópole. No caso dos Estados Unidos, eles eram a colônia e a Inglaterra era a metrópole. Nos Estados Unidos, eles criam 13 unidades administrativas diferentes, como se fossem 13 estados. Vão se tornar 13 estados no futuro? Enquanto no Brasil a gente só vai ter uma unidade administrativa. O Brasil inteiro era uma colônia de Portugal, enquanto nos Estados Unidos a gente tem 13 unidades administrativas que funcionam independente uma das outras. É claro que as 13 colônias, elas se relacionavam, algumas tinham relação de amizade, outras discordavam entre si, elas não ignoravam a existência de uma outra, mas elas tinham as suas próprias leis e isso vai ser muito importante para a história dos Estados Unidos, porque essas leis elas estão intimamente ligadas com a posição daquela colônia no território e a relação que eles tinham com a Inglaterra. Então, por exemplo, as colônias do sul, elas lidavam com um tipo de clima, enquanto as colônias do norte lidavam com outro. Isso afetava diretamente o que eles produziam, no que a sua economia era baseada, o tipo de mão de obra que era empregada, e por isso eles tinham leis diferentes. Quando os Estados Unidos se tornam independentes, depois da Guerra de Independência, eles decidem manter esse mesmo esquema, porque não fazia sentido você padronizar as leis, sendo que desde o início da colonização, cada estado tinha a autonomia para criar leis que mais se adaptavam àquele território. E como que funciona lá hoje? Como eu já falei para vocês, eles têm a Constituição, mas a Constituição ela tem muito menos artigos, ela é bem mais, eu vou falar simplificada, mas não de uma forma de diminuir, não que isso seja ruim, mas justamente porque os estados e as leis estaduais vão suprir essa necessidade de leis que não estão previstas na Constituição. Mas qual que é a regra, pessoal? As leis estaduais, elas não podem contrariar a Constituição. Então, se por evento a Constituição falasse, não pode mais pena de morte, o que não é o caso, nenhum dos
estados dos Estados Unidos poderia permitir pena de morte no seu estado. Então é assim que funciona. As leis estaduais elas não podem desrespeitar a Constituição. E aqui no Brasil, justamente porque a gente foi uma colônia só, a gente foi uma única grande unidade administrativa, a gente não teve essa diferença na nossa colonização e por consequência, a forma como a gente lida com as nossas leis hoje também é herança dessa época. Então, a gente tem uma Constituição que tem muito mais artigos, justamente porque os estados, eles não têm... A gente tem leis estaduais, a gente tem decretos estaduais, mas esses decretos, eles não se equiparam às leis dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem uma Constituição com muito mais artigos, porque a Constituição, ela precisa justamente suprir essas leis que os estados estão proibidos de fazer por conta, proibidos de aplicar individualmente na sua localidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais sobre como o federalismo do Brasil ele se constitui de uma forma tão diferente do federalismo dos Estados Unidos. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a história do Brasil, convido vocês para acessarem as nossas páginas aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e também o nosso curso online de História do Brasil disponível no Hotmart.